do Senhor Jesus? Amém. Amados, nós estivemos aqui à tarde fazendo a obra de Deus aqui. Foi maravilhoso. Nosso Deus, não tenho nem palavras para falar o tanto que o Senhor, Ele operou em mim. As irmãs que estavam aqui, o Senhor operou na sua vida, sim ou não? Dá um glória, então, e aplaude o Senhor, amado. Glória a Deus, aplaude Jesus, amado. Alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos não estavam, mas graças a Deus que eles deixaram as irmãs vir, né? Glória a Deus, bênção de Deus, aleluia. Eu tenho certeza que as irmãs são incentivadas a estar na casa do Senhor, mas hoje está todo o povo de Deus reunido aqui nesta noite. Aí, não pensem assim, hein? Por favor, não pensem assim, mas de novo, mas pensem assim, de novo, alegre, tá? Porque eu fui surpreendida para estar aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. Vimos aqui, o pastor já deu uma introdução aqui na palavra, uma palavra boa, o apóstolo Milton também deu uma introdução, louvores abençoados, louvores muito abençoados mesmo. Até falei com a pastora Vanusa que o Senhor, Ele está presente, a palavra já foi ministrada também o tempo todo, através dos homens de Deus, através dos louvores, mas eu vou deixar aqui uns minutos, de meditação para a igreja, porque foi me incumbida essa responsabilidade. Eu pensei que eu ia estar ouvindo alguém hoje, mas eu ouvi, mas pensei na ministração da pregação, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Então, glória a Deus por isso. Quem está orando pela minha vida? A igreja está assim, então, uma oração, que eu vou ministrar a palavra do Senhor, aos nossos corações, e isso é muito sério, é muita responsabilidade. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Santo e amado, agradeço ao Senhor por essa grande oportunidade, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Eu sei que a igreja tem recebido um alimento sólido, tem recebido ensinamentos da palavra, Senhor Santo e Senhor amado, e que as pessoas que entraram aqui hoje não venham esperar nada da minha pessoa, mas venham esperar que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, venha fazer algo sobrenatural, venha fazer algo grandioso no coração de cada um. Obrigado pela testificação da palavra do Senhor desde o momento que eu entrei aqui. Agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui nessa cidade, que essa cidade seja alcançada pelo Senhor, que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, que haja uma transformação sobrenatural nesse lugar, que todos venham ouvir que Palmópolis toda serve ao Senhor. Oh Jesus amado, que venha, Senhor, teu poder sobrenatural
caminho, que é a vida. Oh, Espírito Santo, move nessa casa, move nessa igreja, move neste lugar, Espírito Santo. Vai movendo, vai soprando, vai movendo, vai soprando. Sopra, Senhor, sopra, Espírito de Deus, sopra sobre os varões, sopra sobre as irmãs, sopra sobre as crianças, sopra, Senhor, sobre cada um que está aqui, sopra sobre os homens e as mulheres que entraram aqui nesta noite, sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre nós, sopra sobre essa casa, vai soprando, Senhor, sopra sobre a pastora, sopra sobre o pastor, vai soprando, Espírito de Deus. Vem com vento impetuoso e vai, Senhor, soprando sobre essa casa, onde, Senhor, venha descer os dons espirituais, que a chama fica acesa no altar e não se apague, porque cada um que está aqui é o altar do Senhor. Continue incendiando esse altar, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor, que podemos remover as cinzas velhas. Que possamos remover as cinzas velhas. E venhamos ser renovados pelo teu Espírito. Porque o fogo não pega na cinza. O fogo só pega na lenha. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Senhor. Assim como foi feito ali no Vale dos Ossos Secos. Vai soprando, Senhor. E trazendo vida sobre essa cidade. Oh, Senhor. O Senhor perguntou para Ezequiel: podem esses mortos reviver? E Ezequiel respondeu: o Senhor sabe. Porque ele tinha convicção que Deus podia fazer o que ele quisesse. Que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sopra, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus, a tua noiva te espera. A tua noiva te espera. Faça de nós, Senhor, um povo lavado e remido, um povo de boas obras. A tua noiva te louva. A tua noiva te espera. A tua noiva te adora. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, Espírito Santo. Para que nós possamos, Senhor, cada dia mais ter alegria de servir, ter alegria de adorar, ter alegria de dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode salvar. Nós queremos que o Senhor tudo pode fazer. E creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a história dessa cidade. Eu creio em nome de Jesus, que pessoas que muitos olhavam e falavam: mas aquele homem, ele era impossível de converter. E o Senhor vai converter. O Senhor vai converter homens de nome e renome aqui neste lugar. O Senhor vai converter para a glória do Senhor. Assim como o Senhor converteu no tempo em que Paulo pregava. O Senhor converteu grandes políticos. O Senhor converteu grandes homens. O Senhor, para que o nome do Senhor fosse propagado em lugares a qual ele não podia propagar. Oh, Espírito de Deus, capacita cada um, Senhor, a cada um de nós, porque nós precisamos da capacidade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. A vontade de continuar a orar. Orar e orar e orar sem cessar. Orar sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias em Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12. 25, 12. Mateus 25, versículo 12. Aleluia. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Só esse versículo, igreja. Glória a Deus. Pode sentar para nós. Tá bom ficar de pé, né? É muito fogo, né? É fogo nos pés da cadeira, não tem nem como ficar sentado, né? É muito fogo. Ô Jesus amado. Fazer uma vigília, pastor. Glória a Deus. Vai ficar todo mundo incendiado. Aleluia. Santo de Israel. Espírito de Deus. Amada igreja, eu li só esse versículo porque todos aqui conhecem essa mensagem. Eu sei que o Senhor, né, tem usado aqui o pastor, a pastora, pregadores, vocês, né, para trazer mensagens aqui abençoadas, trazer aqui mensagens sólidas, mensagens que conformam o coração do Senhor, e sendo uma igreja, né, sólida, consolidada pelo Senhor, eu creio que vocês já ouviram inúmeras vezes falar a respeito da parábola das 10 virgens. Nós entendemos que, como já foi louvado, a confirmação maior também foi no louvor aquele do círculo de oração também, que falou exatamente sobre bodas, e também desde o início, né, que estava falando sobre noivo e tudo, porque eu saí daqui, igual eu falei, eu pensei que outra pessoa ia estar trazendo a mensagem hoje, mas o Senhor, Ele sempre tem algo para falar conosco. Eu creio que todos conhecem essa mensagem. Então, na parábola das 10 virgens, Jesus, ele exortava o povo à vigilância. Ele exortava ali os seus seguidores a vigiar. Jesus, ele estava falando de quando, né, já tivesse acontecido ali a sua morte, a sua ressurreição, e ele estava falando do seu retorno, de quando ele voltaria, está falando da sua segunda vinda. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, ele compara o retorno dele com o casamento judaico. No casamento judaico, porque Jesus era judeu, então no casamento judaico eles tinham os costumes, e os costumes que eles tinham era, no caso, ali o noivo, ele ia à casa da pretendida, fala assim, ali da escolhida, e pedia os pais, né, o pai da noiva ele pedia em casamento. E então, depois do pedido de casamento, já era selado um contrato. Aquilo ali era quase que irrevogável. Era como se fosse um casamento. Eles só já não estavam juntos, porque o noivo, depois de estar tudo certo, ele retornava, né, para um lugar, e ali ele construía a moradia, para que quando ele voltasse, as bodas seriam ali seladas, consolidadas. Na realidade, já era considerado um casamento, mas ele ainda não tinha levado a noiva para eles estarem juntos. No caso que eu estou dizendo aqui sobre o casamento judaico, é para explicar por que Jesus conta essa parábola dessa forma. Porque Jesus era judeu e ele falava palavras fáceis que todos aqueles que o ouviam conseguiam entender. Jesus falava de videira, então tinha muita videira, né, que era pé de uvas lá em Israel. Eu sou a videira verdadeira. Ele falava assim. Aí ele falava de figueira, que era um pé de figo, que tinha muitos lá em Israel. Então tudo que Jesus falava de água, né? Eu sou, né, a fonte de água viva, quem, né, rios fluirão, quem beber de mim. Então Jesus só falava palavras que todos entendiam. Então quando Jesus estava falando aqui da parábola das 10 virgens, ele
noivado, que era, bem dizer, irrevogável, não podia ser quebrado o contrato de noivado. O noivo, o pretendente, ia na casa do pai, pedia a mão da moça em casamento, ali já era selado, não podia voltar atrás. Ele ia construir a casa e depois ele voltava para selar ali as bodas, que era a festa do casamento, para eles saírem dali casados, para viver juntos. E quando Jesus ele falava desse casamento, ele estava relatando que ele voltaria para buscar a sua noiva, que no caso é a igreja. Então nós vemos aqui na parábola das 10 virgens, que a palavra do Senhor diz aqui, então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, aqui nessa tradução aqui, eu estou mudando um pouco, porque a tradução aqui, eu não estou acostumado. Aqui está lampiões. Tem alguma Bíblia aí que está lampiões? Nenhuma. Só a do apóstolo mesmo. Mas lamparinas, né? Então, as que eram insensatas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. Estou mudando a palavra aqui na Bíblia. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Esse versículo aqui, e à meia-noite, era o momento a qual menos esperava. E quando o noivo ia chegando, porque ele estaria em terras longínquas, terras longes, né, ou em outro lugar, construindo ali a casa para eles morar, então ele não tinha uma data, um horário específico para estar retornando. Então sempre ia alguém na frente avisando, um amigo de confiança. Então ia sempre alguém na frente avisando que o noivo estava chegando. E o Senhor, ele tem usado os pregadores, ele tem usado pessoas, mesmo que não sejam pregadores, que pregam em púlpito, pessoas que divulgam o Evangelho, pessoas que falam da vinda de Jesus, estão dizendo que Ele está voltando, estão alertando o mundo, estão alertando a todos os moradores da terra que Jesus está voltando. E a forma como é relatado aqui, que Jesus conta, é que quando o noivo demora, as noivas, a noiva, junto com as suas damas, que sairiam para encontrar o noivo. Vou estar explicando isso sobre as lamparinas acesas. Eram as damas de honra, porque naquela época não existia luz da CEMIG. Então, tudo era iluminado com lamparina. Então, como ali já era muito tarde da noite, quando o noivo chegava, se fosse à noite, as damas de honra saíam para iluminar o caminho para a noiva encontrar com o noivo e chegar em determinado lugar onde seriam realizadas as bodas. E a palavra do Senhor nos diz que ali saíram 10 damas, seriam as damas de honra. Saíram ali 10 damas, elas eram 10, todas 10 eram virgens, todas 10 guardavam pureza, todas 10 estavam com a lâmpada, e todas 10, quando dormiram, todas 10 dormiram, que elas ficaram cansadas. Então, qual foi a diferença? O que aconteceu? As 10 eram puras, as 10 tinham lâmpada e as 10 dormiram. A diferença é que a palavra do Senhor diz que 5 delas pensaram melhor do que as outras 5. 5 delas pensaram bem. Bom, nós vamos levar
está escuro, nós vamos gastar o azeite que está nelas. Então, nós precisamos de colocar reserva. E as outras saíram com a lâmpada da maneira que estavam, despreocupadas. Elas não se preocuparam com isso. Elas estavam tranquilas. Elas não pensaram que elas iam precisar de reserva. E quando Jesus está falando sobre essa parábola, Jesus está exortando, no caso hoje, a igreja, ele está exortando a vigilância. Porque nós podemos ter uma certa pureza como igreja de Cristo. Nós podemos até mesmo ter uma vida espiritual que pode não estar escandalizando ninguém. Nós podemos, talvez, para algumas pessoas, ser até mesmo olhar e falar: aquela irmã ali é crente, aquele senhor ali é crente. A lâmpada, ela significa a nossa vida espiritual. Mas a lâmpada não importa. A lâmpada não importa. O que importa é o que está dentro da lâmpada. Glória a Deus, aleluia. Tinha azeite. O azeite acabou. Aleluia. Foi apagando a chama, foi apagando a chama, foi apagando a chama. O azeite não apaga de uma vez na vida do crente. O azeite é o Espírito Santo. Ele não apaga de uma vez na vida do crente. Porque o crente, ele pode até estar levando uma vida costumeira, uma vida de ir para a igreja no domingo, nos dias de culto, frequentador de igreja, vazio, sem azeite. E isso é perda de tempo. Porque o Senhor, ele chamou a noiva para ser cheia da unção do Espírito de Deus. Porque o crente, quando ele tem a reserva, ele está preparado. Se o irmão sai com o carro aí, com uma gasolina que dá para ele andar 2 quilômetros, ele tenta andar 5, ele vai ficar na mão, ele vai ficar parado na estrada. Ele estará despreparado. Assim é o crente que não tem o Espírito Santo. É um crente que não é prudente. É um crente tolo. É um crente que está perdendo tempo, que poderia estar ganhando tempo buscando o Espírito
também estejam comigo. Jesus não quer morar sozinho no céu. Ele não quer ficar lá sozinho, não. Ele foi com um objetivo. Jesus não veio na terra em vão. Jesus não morreu em vão. Jesus não subiu em vão. Ele veio com um objetivo. E Ele nos ama tanto que Ele não quis nos deixar sozinhos. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar sobre vocês o Consolador. E Ele estará com vocês todos os dias. Através dele eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele não quer estar lá sozinho. Ele quer que nós estejamos juntinho com Ele. E o Espírito de Deus, Ele falou ao meu espírito, que quando o Senhor Jesus, Ele falou sobre essa parábola, que quando ali foi dito, que quando houve aquele barulho à meia-noite, o som da voz à meia-noite, aí vem o noivo. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. As 10 estavam dormindo. As 10 despertaram. As 5 acenderam a lâmpada. As outras 5 ficaram com a lâmpada apagada. E o Espírito de Deus, Ele falou ao meu espírito, que as lâmpadas acesas que representam o Espírito Santo é quando Jesus Ele voltar para buscar o seu povo. Só aquele que for identificado por Ele com a luz do Espírito Santo vai subir. Eu sei que essa palavra nos rasga. Eu sei que essa palavra nos confronta. Mas é a palavra que salva. Eu tentei ver outra palavra, mas nós precisamos de uma palavra de salvação. Nós precisamos entender, aleluia, que Jesus nos ama e que Ele vai nos voltar para nos tirar dessa vida passageira. Quem vive nessa terra pensando que vai ser feliz em viver, quer ficar para sempre na terra. Eu conheço pessoas que têm medo de morrer, quer ficar para sempre na terra. Não é digno do reino do céu, porque o que o Senhor tem para nós é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. São as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Não é uma coisinha pequenininha que está preparada para você. Não é uma coisinha minúscula. É coisa que os seus olhos não conseguem ver, sua mente não consegue, seus olhos nunca viram, sua mente não consegue imaginar de tão grandioso que é, tão esplêndido que é, tão maravilhoso que é. Na Bíblia está escrito sobre que as ruas são de ouro e cristal, e vai falando do rio, né, de cristal, e fala das colunas, fala das maravilhas que é o céu. Nós podemos, até mais ou menos imaginar, mas nossa mente humana não consegue alcançar a grandiosidade que está diante do Senhor e viver com Ele para sempre. Para que ficar preocupado com coisinhas externas, com probleminhas que vão passar, porque tudo passará, menos a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, Ele nos exorta nesta noite, aleluia. Busquem deixar a sua lâmpada com reserva, porque aí vem o noivo. Ele vai vir. E quem não tinha reserva chegou a pedir a outra. Pastor Vanusa, me dá aqui um pouquinho do seu azeite, porque eu estou precisando, o meu acabou. Mas pastor, eu disse, não, eu não posso. Como que eu vou te dar o Espírito Santo? Como que eu vou te dar os dons espirituais? Como que eu vou te entregar dom de cura, dom de milagre? Eu posso até no Espírito de Deus curar, eu posso até no Espírito de Deus pregar, eu posso até
único, isso é específico. É específico de Deus para você, do Espírito do Senhor para você, o Espírito do Senhor que veio, aleluia, para nos consolar no lugar de Jesus, porque os discípulos ficaram muito tristes, porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, mas eles pensaram que ia ficar sozinhos, mas ele foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. Por que que você pensa que está sozinho? Por que você pensa que você está sozinho? Jesus não é covarde. Ele jamais faria isso com você. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Foi por amor que ele fez tudo que ele fez. Sejam convictos disso. Tenham certeza disso. Então, quando ali o que anunciava a chegada do noivo, ele disse, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Elas acordaram, 5 tinham reserva, porque as outras, eu acredito que elas acendiam o pavio e apagava, acendia e apagava, acendia e apagava, não mantinha aceso. Quando as 5 prudentes acenderam ali as suas lamparinas, elas tinham a reserva, elas foram identificadas pelo noivo. O noivo falou ali, ó, aquelas ali são as damas da minha noiva. Eu estou vendo elas, eu estou identificando por causa da luz, está tudo escuro, é meia-noite, mas eu estou vendo ali uma luz. Eu estou vendo aqui 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 uma luz. Eu estou vendo uma luz, uma luz, uma luz, uma luz, uma luz, uma luz. Aleluia! Você será identificado pela luz? No arrebatamento só vai subir quem tem o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus. Não dá tempo de brincar de ser crente, não, igreja. Não dá tempo. Aproveita o tempo e se encha do fogo do Espírito de Deus. Aproveita o tempo da oração. Você vai sentir o Senhor te visitar. Você vai sentir o Senhor fazer, mudar sua mentalidade, mudar sua vida, mudar sua história. Não importa se no externo está cheio de problemas, está cheio de luta, está cheio de outras coisas, porque o Senhor pelejará por vós e Ele garante a vitória. Só quem crê que o Senhor garante a vitória, aplaude a Ele e dá glória a Deus. Então o noivo identificou as damas. Ele viu a lamparina acesa. A minha noiva está ali, porque as damas estão ali. Não tem como ver no escuro. O crente tenebroso, ninguém vê. Não vê ele como crente. Então a palavra do Senhor nos diz que quando elas saíram para comprar, o noivo chegou. O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. É sério? A porta se fechou. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 10, que elas tendo feito isso, e a porta foi fechada, e depois elas chegaram. Eu acredito que elas conseguiram comprar esse azeite. Só que já era tarde. A porta já tinha fechado. E o Espírito de Deus fala para a igreja. Hoje, nesse momento, agora, não sei ali, 9, quase 9h20. Meu tempo é até 9h20. Quase 21h20. Nesse exato momento, exato segundo, a porta ainda está aberta. Daqui um segundo ela pode fechar. E depois, quando viram a porta fechada, chegaram também as outras virgens.
dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre para nós a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Então o Senhor nos deixa esse alerta nesta noite. Como que ele vai te conhecer? Enquanto você for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.